Excelentíssimos ouvintes, colendo internet egrégio mundo jurídico. No podcast do Gen Jurídico de hoje, eu tenho a alegria, a imensa honra de receber a ministra Grace Mendonça. Ministra Grace, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. A honra e a alegria é toda minha de compartilhar esse momento com vocês e poder trocar um pouco as nossas percepções em temas importantes e relevantes. A alegria é toda minha, professor. Obrigado. Bom, para quem não conhece, é difícil que não conheça, então, assim, por protocolo, eu vou falar. A ministra Grace, ela foi advogada-geral da União. É preciso dizer que ela foi a primeira advogada-geral da União, ou seja, a primeira mulher a presidir a instituição, além de, atualmente, participar da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, que é a comissão que trata da atuação constitucional, institucional, estratégica do Conselho Federal da OAB. Ministra, dentro de muitos temas que eu separei para perguntar aqui, vamos ver se vai dar tempo. Eu queria começar falando sobre sua trajetória, para os nossos ouvintes conhecê-la melhor. Como foi, quando entrou na carreira da advocacia pública, por que a advocacia pública, como foi essas escolhas iniciais assim da vida? Bom, a minha trajetória é marcada por muito trabalho, né? Trabalho e estudo, né? Desde muito cedo, e o seio familiar, né? Meus pais sempre nos estimularam muito aos estudos, né? Então, o estudo é o caminho. Então, nós sempre nos dedicamos em casa a isso. E veio a opção pelo curso de Direito, seguida, por óbvio, de uma opção um pouquinho mais lá adiante da advocacia pública, instituição para a qual eu tive a alegria de ser aprovada e de iniciar as minhas atividades lá no ano de 2000. Tive a oportunidade de ingressar no momento em que era o advogado-geral da União, o ministro Gilmar Mendes, Puxa. e naquela oportunidade o ministro Gilmar me convidou para cuidar de uma coordenação que tratava dos recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal. Daí toda a minha história dentro da advocacia pública, conectada ao STF, impulsionada lá atrás pelo ministro Gilmar Mendes. Então, era uma coordenação muito pequena, professor Anderson, que era uma coordenação de 4 advogados, e que depois, quando eu acabei saindo dessa unidade para assumir o posto de advogada-geral da União, nós deixamos por lá, né, uma estrutura com mais de 70 advogados, com servidores 110 ao todo, então um corpo bem estruturado para fazer a defesa adequada e eficiente da União junto à Suprema Corte Brasileira. Então, é uma trajetória de muito trabalho, de muita dedicação, e que na carreira eu tive a alegria, não é, de assumir esse posto, que é o posto de advogada-geral da União, representando com certeza absoluta, digamos, todo o acervo de mulheres e de não somente de advogadas públicas, não é, mas a esperança de muitas mulheres, e demonstrando que é possível pelo trabalho, que é possível pelo esforço e pela dedicação, não é, ocupar espaços relevantes também na sociedade brasileira. Ministra, e nesse momento em que a senhora assume essa unidade da AGU ali perante o Supremo, tinham acabado de ocorrer algumas reformas em processo constitucional. Tinha saído a lei da DPF, a lei da DIN, inclusive várias arquitetada até com a participação direta do próprio ministro Gilmar, da qual nós acabamos de citar. Como que estava sendo a adaptação do Supremo para este momento? E como foi a adaptação para si mesma, para poder atuar perante o Supremo com essas novas legislações em processo constitucional? Isso. Tempo de enfrentamento assim, difícil, não somente pela perspectiva do dinamismo, não é, de tudo que realmente estava sendo objeto de alteração, mas em especial pela deficiência de estrutura que a Advocacia Geral da União naquele momento experimentava. Então, nós tínhamos uma força de trabalho muito limitada para fazer frente a todos esses desafios. Eu me recordo, inclusive, do período daquela emenda constitucional 41, né, que veio aquela reforma da Previdência, o trabalho, o esforço que nós tivemos para poder não perder as ações lá no Supremo Tribunal Federal, não é, com todos virando a madrugada, não é, estudando e analisando, mas conseguimos. Eu tenho assim muita clareza hoje de que todas essas adversidades do passado, elas foram determinantes para o sucesso e para os resultados que nós acabamos colhendo, fruto desse trabalho muito dedicado
né, dos advogados que faziam parte desse time. Agora, é importante mencionar também o trabalho muito intenso desenvolvido pela Suprema Corte naquele período, aliás, né, que se estende até os dias atuais, mas um trabalho muito intenso para poder responder adequadamente a todos aqueles questionamentos. Então, foi um período em que nós não somente começamos a incorporar regras novas no processo constitucional, como também começamos, professor Anderson, a ir experimentando os espaços que nós tínhamos para poder ir construindo a jurisprudência. Então, eu me recordo que nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal a primeira ADPF que tinha por objeto e considerado ato do poder público decisões judiciais. Até então não se tinha a discussão feita pelo colegiado em torno dessa possibilidade. E nós construímos isso naquela DPF em que se discutiu a violação à importação de pneus usados, que depois se tornou uma DPF emblemática. Aquele foi o primeiro caso em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu atos do poder público também, nessa concepção, nesse conceito, também os atos emanados do juiz, do magistrado, as decisões judiciais fazem parte desse conceito. Então, a partir daquele momento, a ADPF passou a ser também a sede em que nós apresentávamos decisões judiciais, muitas vezes conflitantes, relevantes, e que passaram a ser objeto também de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Então, uma riqueza para todos nós, não somente incorporar os institutos, como experimentar os institutos e fazer parte da jurisprudência construída pela Suprema Corte. Que interessante. Ministra, a senhora também assistiu de camarote uma série de transformações na nossa Corte Suprema. Quais aspectos você apontaria comparando de quando começou a sua atuação ali em jurisdição constitucional e um pouco antes de assumir, ou quando assumiu a AGU, e hoje em dia? Quais são os marcos assim, de transformação institucional que a senhora apontaria da Suprema Corte? Olha só, quando eu comecei a acompanhar as ações da União junto ao Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos na composição o ministro Moreira Alves, nós tínhamos Sidney Sanches, nós tínhamos Nery da Silveira, nós tínhamos Maurício Correia, nós tínhamos Ilmar Galvão. Então, lá atrás, era uma corte com uma realidade, né? Não tenha dúvida de que de lá para cá muito se avançou, não somente por conta digamos, das atualizações, né, naturais, num processo de aprimoramento, inclusive democrático, em que as portas da Suprema Corte passaram a ser abertas com muita mais intensidade no seio das redes sociais, não é? E mesmo pela TV Justiça. Então, nós sabemos que isso tudo tem um impacto também no trabalho e na força que, de fato, o Supremo Tribunal Federal passa a exercer também num contexto em que a informação circula com muita rapidez, com muita agilidade, como nos tempos atuais. Então, essa composição que foi, eu realmente tive a honra, não é, de acompanhar, quando a ministra Ellen Grace entrou para ocupar uma cadeira, e depois acompanhei a saída, né, logo depois da presidência, todo o exercício da presidência, né, quando a ministra Carmen ingressou, o ministro Joaquim, quando entrou e saiu, o ministro Ares, quando entrou e saiu. Então, a cada ingresso, eu posso, assim, afirmar, porque acompanhei muito de perto, né, que a corte se renova. E as perspectivas e visões também mudam. E isso tem impacto na jurisprudência, direto na jurisprudência. Então, uma corte que tem a oportunidade de se renovando, as visões também são distintas e vão agregando uma interpretação constitucional que acaba se tornando muito dinâmica, é natural e é positivo mesmo para o Estado Democrático de Direito. Então, a entrega de uma prestação jurisdicional no viés de uma interpretação da Corte Suprema é uma entrega sempre muito refinada, porque perpassa essas múltiplas percepções. Então, é importante a gente levar em conta que precisamos respeitar as composições da Suprema Corte, porque cada composição é uma realidade do Supremo que se apresenta para a sociedade brasileira, mas é a última voz, não é? É aquela que, de fato, entrega a interpretação definitiva, que há que ser seguida por todos nós, porque estamos numa democracia. Então, é importante também a gente respeitar a Suprema Corte em suas múltiplas composições,
históricas, né? E tudo que a gente viu ao longo do tempo. Mas com certeza absoluta, viu, professor Henderson? A alegria de ter acompanhado muito de perto e de compreender que essa dinâmica faz parte de um aprimoramento da democracia brasileira e de uma missão que foi atribuída pelo legislador constituinte originário a esses 11 ministros, que é uma missão dura, uma missão difícil, mas é uma missão em que cada qual traz o seu olhar, a sua perspectiva e que acaba também aderindo de forma muito diferenciada à realidade que é experimentada pela sociedade. Muito do que a gente está vendo agora, que é o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom. Ministra, agora entrando na sua parte à frente da AGU, ela foi concomitante, né, à sua gestão da AGU, né, como advogada-geral da União, com uma complexidade política, social e econômica. Então, o direito ele começa a enfrentar algumas questões que não dá para responder naquele paradigma binário antigo de procedente e improcedente, porque a resposta procedente e a resposta improcedente vai gerar um problema ainda maior do que aquele que está tentando responder. Por exemplo, aqui, só para mencionar para os nossos ouvintes, a questão do acordo dos poupadores, a greve dos caminhoneiros, que foram algumas das crises sociais, econômicas e políticas que a senhora intermediou ali uma solução jurídica inédita, ou seja, mudando o paradigma binário para o da complexidade. Considerando isso, é que eu gostaria de começar as minhas perguntas do seu período na AGU. Primeiro ponto como foi olhar para a instituição de uma outra perspectiva, que é o da liderança, a primeira liderança feminina? Bom, primeiro, uma responsabilidade enorme, né? Porque quando nós mulheres, e eu tenho certeza que essa não é uma percepção só minha, muitas mulheres compartilham desse sentimento, né? Traz uma responsabilidade diferenciada, porque nós sabemos que carregamos no ombro, quando conseguimos ocupar alguma liderança de destaque, não é? Uma liderança importante, um espaço que é importante, seja no seio do ambiente público ou mesmo no ambiente privado, isso é irrelevante. Nós sabemos que a gente carrega, não é, a representação de todas as mulheres que ainda não conseguiram chegar, né? E meninas que ainda sonham lá na frente, será que é possível? Será que eu consigo chegar? Então, essa responsabilidade é muito intensa. Então, quando se senta numa cadeira dessa, se senta com uma responsabilidade natural, própria do cargo, própria daquilo que você construiu ao longo de sua vida, né, que é de sua formação, da sua seriedade, como você conduz as coisas, de um trabalho muito intenso que não tem hora, você começa o dia, mas ele não tem hora para terminar. Então, você tem que acompanhar, né, você tem que ter fôlego, ritmo, para você acompanhar a luta diária, né, as adversidades que se colocam ali na hora, no dia, e você precisa ter habilidade para poder conduzir as coisas, para trazer uma solução jurídica. E eu me recordo que, logo que eu assumi, era muito interessante, porque quando você senta na cadeira, imediatamente você já tinha que, na hora, né, tinha uma ligação do ministro, vamos lá, da Fazenda, se era possível fazer determinada coisa, você tinha que, na hora, ter resposta. Outro ministro de Minas e Energia, se era possível. Então, assim, vinham aquelas consultas dos múltiplos temas relacionados à República e que, na hora, a gente tinha que ter ali, digamos assim, a habilidade para poder trazer uma informação segura, trazer informação séria e trazer informação que pudesse realmente dar segurança jurídica e conforto para a autoridade que precisava tomar suas decisões. Então, a par de toda a atuação nos tribunais, de toda a atuação do Supremo Tribunal Federal, que eu sempre, assim, prestei muita reverência, né, e sempre respeitei muito o Supremo Tribunal Federal e o trabalho dos ministros, mas a par de todo esse trabalho ali, também enfrentado na tribuna, despachando as questões, tinha todo um trabalho de consultivo e preventivo que a gente desenvolvia também, envolvendo todas as áreas, não é, da gestão da União. Agora, quando você fala de enfrentar questões altamente complexas, difíceis, e em especial em tempos de crise, o que eu posso te dizer, professor Henderson, é que, para mim, o que me impulsionou foi muito aquele sentimento de que não seria pela entrega da prestação jurisdicional, naqueles casos, assim, planos econômicos,
eu pensava, nós não vamos conseguir construir uma solução que componha bem só com a entrega da prestação jurisdicional. Então, e eu vou ser sincera aqui, o que me moveu? Nos planos, eu não vou entrar para poder não ficar longo, mas nos planos eu me recordo que eu recebi um e-mail de um senhor de idade, em que ele dirigia esse e-mail para mim dizendo assim, que há 30 anos ele litigava, buscando receber esse valor que ele entendia que lhe era de direito, mas que o advogado dele tinha dito que o valor atualizado chegava a R$6.000, mas que o filho dele estava passando por um momento difícil, uma doença que era uma doença complexa, que ele precisava adquirir um medicamento e que ele não tinha o dinheiro. Então, que ele me entregava aquela ação dele, o direito dele, por R$2.000. Então, foi aquilo que quase que me empurrou para abraçar essa pauta tão complexa, que seria de compor entre representantes, né, das instituições financeiras e dos poupadores. Greve dos caminhoneiros igualmente. Então, o que eu acho que tem de comum no momento de crise? O que você precisa apresentar no momento de crise? Você precisa apresentar uma solução que não é aquela solução que foi desenhada muitas vezes, que está ali muito bem colocada nos dispositivos, nos comandos. Você precisa fazer construir uma solução que perpassa a análise de vários dispositivos, numa visão sistemática do ordenamento jurídico, mas você tem um eixo comum, que é a disponibilidade para dialogar. Então, eu acho que foi o diálogo o ponto central que permitiu que nós chegássemos a uma solução importante no Acordo dos Planos Econômicos, assim como a solução importante que veio, nesse caso, com uma chancela da Suprema Corte naquela DPF, vocês conhecem bem, mas pelo diálogo sempre. Eu acredito que seja esse entendimento, ele tem, de fato, isso para mim é muito claro, ele tem um valor enorme, que eu acho que nem todos ainda se debruçaram sobre esse valor e apostaram nele. Então, o que eu fiz foi apostar na capacidade de dialogar e de construir soluções que pudessem trazer conforto para todo mundo, ainda que no meio do caminho, nem tão lá e nem tão cá, mas no meio do caminho que trouxesse o conforto e a segurança jurídica para todos. Muito bom. Para quem nos ouve e não está entendendo este caso, este é o primeiro caso de acordo em jurisdição constitucional. Quando eu menciono da complexidade, para os nossos ouvintes entenderem, o dilema que o nosso judiciário se encontrava era, se ele desse a causa para os poupadores, nós teríamos uma crise financeira sem precedentes no país. Se ele decidisse pelo sistema financeiro nacional, nós teríamos uma crise institucional, de revolução social, de protesto, de descrença. Ou seja, qualquer uma das duas opções seria ainda pior do que aquele problema que estávamos tentando resolver. Então, por isso eu falo da importância deste caso, né, com a atuação da ministra Grace aqui, fundamental para construir o judiciário como um espaço institucional de resolução de conflito, e não o judiciário dando a resposta ao conflito. E é por isso que eu vou puxar, porque nós estamos numa situação muito atípica, que é o da pandemia, em que o próprio ordenamento jurídico está se comportando de forma como nós nunca víamos, porque nunca imaginamos que teríamos uma pandemia, né? Ministra, como a senhora avalia a gestão jurídica da crise sanitária que nós estamos vivenciando aqui no Brasil? Olha, com certeza absoluta, nós estamos experimentando algo assim impensável, né? E nós realmente, assim, por mais que tivéssemos assim prognósticos e estatísticas, e realmente nós acho que nunca cogitamos viver o que nós estamos experimentando nos últimos tempos, né? Uma crise sem precedentes, não só no contexto interno, como mundial, mas acima de tudo, a demandar uma eficiência também sem precedentes. Eu acho que a mesma intensidade da crise deveria corresponder ao grau de eficiência que nós deveríamos emplacar para combater essa pandemia e essa contaminação e todos esses reflexos negativos entre nós. Então, o que hoje a gente vislumbra, isso não é uma avaliação minha, não é? Eu quase que reproduzo aquilo que é divulgado pelos veículos de comunicação. O que nós estamos hoje experimentando é um descompasso muito grande entre a nossa realidade, a realidade do número de mortos, a realidade do número de vítimas, a realidade da disseminação do vírus entre nós, com as medidas de combate, né? Inclusive no viés preventivo, porque é muito triste
para nós, a gente praticamente assistir o mundo sendo imunizado e a gente lá no final da fila, né? Então, isso nos traz um desalento que eu acho que realmente merece reflexão. Então, do ponto de vista, assim, para não fugir da sua pergunta, do ponto de vista jurídico, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando um papel, assim, relevantíssimo. O Supremo Tribunal Federal vem enquadrando o que precisa ser enquadrado. Ele vem abrindo espaço aonde os espaços precisam ser alargados. E ele vem dizendo o que pode, o que não pode, onde de fato as coisas precisam acontecer. Então, quando o Supremo reconhece o espaço, inclusive negocial para os estados, é inerente, está conectado ao que diz a nossa Constituição, sem esvaziar, não é, o comando vindo da União. Então, quando se tem, muitas vezes, negociações tardias, como a que a gente tem visto, não é? Principalmente na política de imunização do nosso país, o que a gente observa é que é preciso alargar. Então, talvez os estados consigam também, pensando na população, consigam também fazer a diferença através dos seus planos regionais. E esses planos regionais precisam ser valorizados. Então, o que eu vejo de tudo isso é um Supremo Tribunal Federal que vem tomando à frente mesmo, à frente, quase que trazendo as diretrizes que precisam ser seguidas pelos demais poderes. E isso é importante. É missão constitucional do Supremo Tribunal Federal realmente dizer o que está e o que não está conectado com a vontade do legislador constituinte originário. É o Supremo Tribunal Federal reafirmando a institucionalidade e a sua missão que foi concebida lá atrás, pelo Constituinte de 88. Então, eu acho que nós, enquanto população, aí que temos que ter o respeito pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Suprema Corte, com muito mais razão. Então, é dessa forma que eu vejo, professor, sem fazer nenhuma crítica aqui, não é, digamos, sem nenhum viés político ou ideológico, simplesmente à luz dos fatos, né? Nós enxergamos hoje uma crise enorme que precisaria, a mesma profundidade da crise, corresponder a uma eficiência sem precedentes na história da administração pública brasileira. Era isso que a gente precisava estar experimentando, e a gente não está vendo isso. Então, o Supremo Tribunal Federal agora vem balizando, olha, faça isso, olha, faça aquilo, vamos dar espaço para os estados, vamos também permitir que os demais entes da federação avancem, ou então, de que modo que a Anvisa tem que atuar. Então, tudo isso para nos trazer um aprendizado democrático, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair lá na frente com uma visão completamente diferente de gestão pública, de gestão de saúde, de gestão de educação, de gestão em termos de política de saneamento no nosso país, porque essa crise nos empurrou para isso. Eu acho que a gente precisa aprender com os erros para que a gente possa prevenir melhor crises futuras. É um pouco da minha visão, sempre valorizando o trabalho do Supremo Tribunal Federal como aquele guardião inafastável da nossa Constituição. Muito bom. Ministro, eu quero aproveitar que a senhora menciona a questão democrática para também comentar um fenômeno que se observa na nossa quadra da história, que é um fenômeno do populismo que se instaura na democracia para valer-se da democracia de uma forma autoimune, ou seja, usar a democracia contra si própria. E o Supremo também tem atuado nisso. Como a senhora avalia isso? Alguns falam que o Supremo estaria legislando, estaria governando, estaria cerceando outros poderes. Qual é a avaliação da senhora da atuação do Supremo neste populismo para a proteção da democracia? Eu acho que quando falamos de democracia, nós temos a clareza do que a democracia implica. Quais são os eixos democráticos que estão instalados entre nós? E com certeza absoluta, a democracia não abraça algo contra ela própria. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo é justamente o seguinte, olha, não podemos, sob o manto, não é, de que a democracia tudo permite, conduzir ações contra a própria democracia, quase que no esvaziamento daquilo que foi a opção feita pelo legislador. Eu costumo dizer, e disse inclusive isso em um artigo, que vai ser publicado pela GEM, inclusive, na obra, professor, já que me antecipando, eu digo o seguinte, a democracia não permite o seu autoaniquilamento. Então, não será
a democracia se destruindo que nós vamos fortalecer a democracia. Essa percepção não existe. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, olha, eu fortaleço a democracia dizendo o que é coerente com os eixos democráticos. E o que for coerente com os eixos democráticos, eu chancelo. É o que o Supremo Tribunal Federal tem dito. Agora, aquilo que não for, eu tenho que dizer que realmente não está compatível e por isso precisa ser eliminado. Isso nos traz um dever a todos nós enquanto população, que é o dever de nos conectarmos e de conhecermos melhor a nossa democracia. Precisamos saber, enquanto pessoas inseridas no Estado democrático e no Estado de Direito, precisamos conhecer a nossa democracia e as perspectivas próprias da nossa escolha. E, com isso, sermos fiéis aos pilares da democracia brasileira. Então, nós não podemos atentar contra esse que é o regime que nos permite a melhor construção civilizatória. Quer dizer, as relações baseadas e amparadas pela democracia são as melhores relações. Então, é o melhor regime, é a melhor escolha. Então, nós precisamos valorizar essa nossa escolha e, com muito mais razão, valorizar o trabalho desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal enquanto corte constitucional, responsável também por nos dizer o que está de acordo e o que está em dissonância com os eixos da democracia no nosso país. Então, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal ele avança legislando, tampouco ele avança no papel do administrador. Eu acho que quando se tem excesso ou quando se tem uma desfunção ou quando se tem uma distorção dos eixos democráticos, é a Suprema Corte do nosso país que tem a missão de fazer com que as coisas retomem aos eixos da normalidade. E isso nós temos que até assim agradecer, porque temos uma instituição sólida, capaz de fazer essas entregas, capaz de trazer essas respostas para toda a sociedade brasileira, e não o contrário, no viés de crítica, a ponto de querer enfraquecer essa instituição que é fundamental para a consolidação e fortalecimento da democracia brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Ministra, a nossa casa editorial foi brindada, e nós, já falei aqui antes das gravações, nós estamos muito honrados por isso, de estar editando e publicando uma obra organizada pela senhora que se chama Democracia Substantivo Feminino. O título por si só já é forte e os textos que estão ali são maravilhosos. A senhora está falando em democracia. Para o nosso leitor que está nos ouvindo, que característica da democracia a senhora gostaria de destacar, ainda mais sob a ótica feminina, nós precisaríamos reforçar e avançar como processo civilizatório democrático que vivemos? Eu acredito que, assim, não vou nem entrar em tantos aspectos, porque a democracia em si nos traz uma riqueza, né? São tantos desdobramentos, são tantos aspectos relevantes, né, que nós podemos falar e explorar em torno da democracia, mas eu vou me permitir concentrar em um só, que é a questão da participação popular, né? É um regime que extrai a sua força do povo, da vontade do povo. Então, o povo não pode boicotar a democracia. O povo tem que valorizar a democracia, porque a democracia é o regime que entrega a ele o poder. E o poder nas formas que nós já conhecemos, seja na escolha de representantes, através da força do voto, ou mesmo através daquela participação direta do povo, nas ações populares, nos plebiscitos, referendos, nas audiências públicas, que tem um viés consultivo importante, em que o povo pode realmente ali participar e se organizar para isso. Então, quando o povo começa a pretender estremecer os pilares da democracia, eu acredito que o povo está se auto-boicotando. E é isso que a gente não pode permitir. Então, talvez, assim, essa é uma obra, Democracia, Substantivo Feminino, que o Grupo GEM abriu um espaço diferenciado para que as mulheres pudessem trazer voz a esse tema, predominantemente explorado, refletido, dialogado por homens, para que mulheres pudessem também trazer a sua visão, o seu olhar em torno da democracia. O Grupo GEM, eu acredito, professor Henderson, que o Grupo GEM marca a história da editora com essa obra. Por quê? Porque congrega mulheres
que ou experimentaram a democracia e vem experimentando a democracia na sua vida através de relatos pessoais, assim, impressionantes, e também de mulheres que ocupam atualmente ou já ocuparam espaços importantes de poder, não somente no cenário nacional, como também no ambiente internacional. E isso tudo, quando você observa o conjunto da obra, o que é possível se extrair é um olhar único em torno da democracia, a partir das percepções femininas em torno desse tema tão atual, tão relevante como é a democracia entre nós. Então, a honra é também para mim de poder ter tido a oportunidade, não é, de unir as vozes dessas mulheres e de ter a oportunidade de, num contato com a GEM, receber da GEM todo esse espaço para que essas vozes pudessem realmente ser ouvidas, né? Em todo o contexto nacional, que essa obra possa inspirar meninas, mulheres, a também terem a consciência de que esses espaços podem, no futuro, ser ocupados por elas. Essa também é uma força inspiradora própria dessa obra, Democracia Substantivo Feminino. Ministra, eu me lembro de quando a ministra Ellen assumiu, a ministra Ellen Grace assumiu a Supremo, como a senhora citou aqui, de que não havia banheiros femininos no STF, ali, no espaço dedicado, reservado aos ministros. E houve, inclusive, um certo desconforto quando mudaram a plaquinha os ministros assim, mas nós temos que respeitar, só mulher entrará naquele banheiro? Só mulher. Então há um marco, há relatos sobre isso. Eu me lembro também de outros e tantos relatos que mulheres, como é que estão na obra, contam de situações que vivenciaram. A ministra Carmen, por exemplo, relata que no concurso dela para a procuradoria, na prova oral, perguntaram, mas por que a senhora está aqui? Por que não está fazendo almoço em casa, cuidando da família? Perguntas que jamais um homem ouviria, não é? Então, há situações trágicas que todas vivenciaram e tiveram a oportunidade de mudar. Com isso, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, você também experimentou alguma situação assim? E a segunda é, que palavra de motivação você deixaria para a nossa ouvinte que está agora ou no trânsito, ou estudando para algum objetivo, ou tem alguns sonhos a se concretizarem e vê tanta dificuldade e precisa se inspirar? Bom, a primeira pergunta sim, com certeza absoluta, eu acho que qualquer mulher na sociedade brasileira, eu estou só reduzindo a brasileira, viu? Porque eu acho que essa é a realidade mundial, mas eu acho que qualquer mulher na sociedade brasileira que chegou a um posto de liderança, ela com certeza absoluta tem inúmeras histórias a serem contadas, até constrangedoras, né? Do ponto de vista assim, da exclusão, né? Mas eu tenho uma que eu falo brevemente. No início da nossa conversa, eu mencionei que eu tive a oportunidade de estruturar e de organizar uma unidade na Advocacia Geral da União, que era responsável pela defesa da União perante a Suprema Corte. E ali naquele momento, lá em 2005, eu tinha desenvolvido os departamentos, tinha estruturado fluxos, rotinas, procedimentos, para que a gente não perdesse prazo, para que a gente passasse a ganhar mais do que perder, para que a gente tivesse em todas as sessões do Supremo Tribunal Federal, acompanhando as sessões do plenário, das turmas, sustentações orais, enfim. Eu tinha ali, junto com toda uma equipe, estabelecido procedimentos que a gente pudesse avançar junto ao Supremo Tribunal Federal e trazer resultados para a União. E eu me recordo que, nesse período, teve um advogado público, que ele pediu licença para falar um minutinho comigo, e lá na minha sala, ele mal entrou, ele ficou ali da porta. Eu pedi que ele entrasse, ele ficou na porta, ele disse assim, não, eu vim aqui pedir à senhora que a senhora me redistribuísse para qualquer outra unidade. Aí eu falei, mas poxa, por quê? O que aconteceu, né? Qual é a razão pela qual você está pedindo para sair da nossa unidade? Porque a gente trabalhava num ritmo muito motivador, a equipe muito unida, né? Mas por quê? O que está acontecendo? Aí ele me disse assim, não, eu vou ser sincero com a senhora, eu não vou medir palavras, eu vou ser muito sincero com a senhora. Eu tenho saído daqui com muitas dores no estômago, porque eu não consigo ser chefiado por uma mulher. Meu Deus. Então, isso, nós estamos falando de algo recente, não é? Ontem.
Nós não estamos falando lá na Idade da Pedra, não. Né? Então, isso quer dizer que a percepção masculina em torno do trabalho a ser desenvolvido pela mulher ainda é uma percepção triste, que merece ser trabalhada nos núcleos familiares. Daí a importância do trabalho do pai, da mãe, do avô, da avó, né? É o núcleo familiar formando homens e mulheres com um olhar mais democrático. E o olhar democrático envolve a inclusão de todos, a diversidade, a pluralidade. Então, já te respondendo, esse foi só um exemplo. E o segundo, passando na segunda pergunta, dizer o seguinte, para aquelas meninas, para aquelas mulheres, não é, que estão aí enfrentando momentos difíceis de vida, às vezes, né? Eu preciso falar isso. As coisas na vida não são fáceis. Não foi fácil para mim. Eu tenho certeza que as coisas também não são fáceis para tantas mulheres. Mas nós precisamos sempre acreditar. Acreditar primeiro na força do estudo e na força do trabalho. Eu queria se falar por mim, porque o que eu sempre acreditei e nunca abri mão foi de confiar que o estudo pode me levar a uma situação de transformação de vida. E o trabalho intenso, firme, sério, comprometido, ético também. Então, não é qualquer trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho comprometido, é um trabalho ético, é um trabalho honesto, também pode nos levar a uma transformação da realidade. Então, para você que nos ouve, menina ou mulher, que está nessa fase ainda, não é, de encontrar o seu espaço no ambiente profissional, seja num espaço no setor público ou mesmo no privado, o que eu posso dizer é: não desista, persista, acredite no seu sonho, estude e trabalhe, porque lá na frente você vai olhar para trás e falar: meu Deus, eu nem imaginava que eu podia chegar onde eu cheguei. Olha aqui, olha o que eu estou agora desempenhando, olha a contribuição que eu estou dando para a sociedade brasileira. Então, muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma situação difícil, a gente não consegue enxergar o que tem ali na frente para a gente de melhor. Então, acredite e confie em você mesma, em especial mulheres. Confie, não acredite quando te dizem que não há espaço para você. Há espaço para você, sim. Acredite nesse espaço e corra atrás dele. É isso, professor Inês. Eu acho que é um pouco do que eu vivi e que eu acho que, se acreditar, eu acho que dá para chegar assim com muito esforço, com muito trabalho, dedicação e estudo. Nisso, eu só tenho a agradecer imensamente por compartilhar uma vivência pessoal de forma tão inspiradora conosco e com todas as que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que algumas vidas mudarão depois de ouvir isso. Poxa, também eu fico feliz. Muito obrigada. Quero agradecer pelo seu tempo. É sempre muito bem-vindo aqui. Quando quiser falar de algo, de alguma pauta, dos projetos que estão por vir aí, nós temos vários temas aqui. Esteja sempre convidado e se sinta sempre bem-vindo aqui. Para nós é uma alegria dialogarmos aqui e podemos mostrar um pouco às nossas e nossos ouvintes aqui. Eu quero parabenizar também, professor Inês, pelo seu trabalho, né, por tudo aquilo que tem sido objeto de dedicação de seu estudo, numa ação transformadora também, através das suas aulas. Então, te parabenizar por esse trabalho sério que vem sendo também inspirador para homens e mulheres. Parabéns também. A alegria foi toda minha de poder compartilhar com vocês desses minutinhos e dizer que fico muito feliz de agora, com esse trabalho junto ao Grupo GEM, a gente poder compartilhar com todos essa obra Democracia Substantivo Feminino, que logo, logo estará à disposição de todos. Muito obrigada, professor. A alegria foi minha. Eu que agradeço. Então é isso, meus caros. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo podcast do GEM Jurídico. Um forte abraço e até lá.